Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai nos acompanhar mais uma vez na nossa aula da disciplina de Metodologia Científica e História da Ciência, ofertada pela Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de número 10. Começamos as nossas dicas de redação científica, mas ainda com algumas nuances e alguns detalhes sobre a própria metodologia científica em si. Então, lembrando que a gente vai sempre estar retomando as bases filosóficas da ciência e um pouco de epistemologia para a gente poder entender um pouco sobre a redação científica. E hoje o objetivo maior é ensinar ou mostrar um pouco de como nós podemos redigir os objetivos da nossa pesquisa. Então vamos relembrar rapidamente o que vimos na última aula. Nós começamos na última aula falando sobre que perguntas que a ciência pode responder. E tentamos associar isso também, então, com um termo muito importante que a gente vai usar bastante na aula de hoje, que são as variáveis. E falamos um pouco sobre o que são essas variáveis, o que nós cientistas estudamos, que no final são essas variáveis. Vimos que essas variáveis, elas podem ser variáveis operacionais, aquelas que a gente vai manipular, dosar, medir e observar ali de uma forma mais, coletar as evidências dessas variáveis. E temos também as variáveis que são teóricas, que vão emergir das variáveis operacionais. São interpretações, podemos dizer, dessas variáveis operacionais. Vimos ainda que as variáveis, quando elas estão associadas entre si, elas podem ser dependentes ou independentes. Então, quando há uma relação de dependência entre elas ou alguma associação entre duas variáveis que você estuda, a gente pode caracterizar ou dividi-las dessa forma. Tá? Então, lembrando que nem sempre elas vão aparecer em um trabalho científico, esses dois tipos. E depois de caracterizar um pouco as variáveis, nós entramos no por onde se inicia a pesquisa científica, que é fazendo perguntas. E as perguntas científicas, dentro do âmbito da metodologia e da história da ciência e tudo mais, a gente também aprofundou um pouco, mostrou um pouco sobre o que é a pergunta de pesquisa, o que são as hipóteses e como eu sei que a minha pergunta de pesquisa é uma pergunta interessante. Né? Então, a gente tentou refletir um pouco sobre isso e discutimos na aula ao vivo também sobre como ter boas ideias de pesquisa. E depois nós finalizamos falando um pouco sobre será que toda pesquisa precisa de hipóteses? Então, a gente viu que, partindo do pressuposto que a hipótese é uma provável resposta para a sua pergunta de pesquisa, e se toda pesquisa tem que ter uma pergunta, então, teoricamente, toda pesquisa deveria ter hipóteses. Mas a gente viu que a hipótese acaba sendo uma ferramenta metodológica que o cientista pode utilizar ou não para responder a sua pergunta. Ela vai facilitar. Em alguns casos, ela pode até complicar e deixar mais difícil ainda de resolver o seu problema. Tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar pensando um pouco o que a gente precisa para estabelecer o objetivo da nossa pesquisa. A gente vai refletir mais uma vez sobre isso e vamos entrar, então, em como podemos classificar as pesquisas pela lógica da ciência. E vamos retomar alguns dos conceitos que nós vimos na aula passada também, para poder verificar três grupos principais de pesquisas, né? A gente vai dividir em três grupos principais, tentar caracterizar esses três grupos, essas três lógicas principais de pesquisas para a ciência, e como isso vai nos ajudar a delinear nossos objetivos. Vamos entrar no o que é o objetivo do meu trabalho de pesquisa, como enxergar esse meu objetivo, então algumas dicas e algumas ideias, e
vamos ver várias dicas de como redigir esses objetivos, que palavras são recomendadas, que palavras que não são tão bem recomendadas para um objetivo de pesquisa. E a gente vai ver também no final, quase finalizando, como que o objetivo vai facilitar o delineamento da nossa pesquisa. E também com o que pode influenciar na alteração, modificação da escrita dos objetivos de um trabalho científico. Vamos começar, então? Bom, então, primeiro a pergunta, né? O que precisamos para estabelecer o objetivo da nossa pesquisa? O próprio Gilson Volpato diz que a principal coisa que nós precisamos para escolher o objetivo, ou até a nossa pergunta, é a curiosidade. A curiosidade é o que move a ciência. Então, nós cientistas precisamos estar muito bem engajados e muito bem mergulhados naquilo que a gente pretende desenvolver para que os nossos trabalhos científicos sejam bem construídos, os objetivos sejam bem estabelecidos, né, e que a gente consiga alcançar também esses objetivos. Então, o primeiro passo é você fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que te traz mais vontade de estudar e responder, além de também buscar respostas para perguntas que serão perguntas extremamente interessantes, ou perguntas que tenham também uma importância social, às vezes, né? Então, isso vai depender muito de cada um. E depois que a gente, então, pensa nessa pergunta de pesquisa e começa a ver o que a gente vai desenvolver, a gente tem que tentar entender qual é a lógica dessa minha pesquisa para poder delinear muito bem os meus objetivos. Então, a gente vai dividir em 3 principais tipos de pesquisa de acordo com a lógica. Então, a primeira de caracterização, depois nós veremos a de associação e, por último, veremos a de associação com interferência. A gente vai ver que as associações, elas podem ou não ter interferência, e isso vai estar relacionado também com as variáveis, tudo bem? Bom, então, iniciando pela pesquisa de caracterização, a caracterização consiste na descrição ou, né, na verdade, a gente usa a descrição, a gente descreve, a descrição é uma ferramenta para posteriormente caracterizar uma população, um fenômeno, uma molécula, um animal, uma estrutura, aquilo que a gente pretende entender. Ou muitas vezes ver como tal fenômeno, como tal população se comporta de forma espontânea ou da forma mais natural possível. Então, geralmente a gente caracteriza as nossas variáveis. Tudo aquilo que a gente vai caracterizar serão, então, ou vai ser a nossa variável. Um exemplo. Então, a gente pode caracterizar o perfil lipídico dos discentes do curso de Ciências Biológicas da UFPA. Então, esse seria o principal objetivo logo dessa pesquisa. Para isso, o que a gente precisa fazer? Ir lá, coletar o sangue da galera, do pessoal, da turma, de várias turmas, de um número amostral, que vai ser representativo daquela população, que é o pessoal do curso de Ciências Biológicas da UFPA, coletar o sangue periférico, levar para o laboratório e fazer, então, a dosagem dos lipídios, né, totais, colesterol, LDL, HDL, todo mundo. Então, assim, a gente consegue caracterizar e dizer qual é a média da dosagem de cada uma dessas subpartes aí das gorduras totais, dos colesteróis totais do nosso organismo, ou do organismo desses indivíduos. A outro tipo de pesquisa muito importante é o de associação. Então, geralmente, as associações é quando a gente observa que duas ou mais variáveis, porque pode ser uma associação univariada ou multivariada, estão relacionadas entre si. Então, geralmente, a gente vai ter quando uma aumenta, a outra diminui, ou a gente vai ver que elas não interferem tanto uma na outra, vai ser mais constante, ou quando uma aumenta, a outra aumenta também.
Então, geralmente, essas associações em que você sabe, né, que existe um efeito direto de uma variável sobre a outra, elas também muitas vezes são chamadas de correlação. Co porque uma está ligada diretamente com a outra. Mas você pode usar as duas, isso acaba sendo um equívoco mais estatístico quando a gente tenta separar esses dois nomes, correlação e associação, né? Mas lembre que uma correlação é um tipo de associação. Só que você consegue expressar as correlações usando as fórmulas matemáticas. Então, com as funções lineares, exponenciais, que vocês vão estudar posteriormente, ou que alguns já estão estudando lá em estatística, por exemplo, elas acabam são correlações, né? E a gente vê isso que é um tipo de associação. Então, muitas vezes a gente acaba ficando com um pouco de medo de separar ou de usar essas duas palavras, ou de entender essa lógica dessas pesquisas, por conta desse viés estatístico, mas lembrem que ambos acabam sendo, né, um tipo da outra, tá? E geralmente as pesquisas de associação, elas vão envolver teste de hipótese. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre isso, né? E aí a gente vai usar, nesse caso, usar a hipótese vai ser super importante na hora até de escrever o seu objetivo. E entender, né, que tipo de pesquisa é essa também vai ser importante para você escrever seu objetivo de forma mais clara. A associação, o que é importante ainda a gente falar da associação é que não basta você dizer que vai estudar uma associação. Você tem que mostrar ali se aquela associação ela é positiva ou ela é negativa. Mesma coisa para correlação. Tá? Então, as associações elas são os primeiros passos para a gente entender algum fenômeno ou tentar explicar algum fenômeno. Como assim? Um exemplo, né? Então a gente vê que existe uma associação positiva entre o número de vezes que o professor Tiago abre e fecha a porta da nossa sala de aula e o desempenho dos alunos na disciplina de metodologia científica e história da ciência. Aí a gente para pensar, né? Ok, eu encontrei essa associação positiva, mas será que é realmente só o fato do professor abrir e fechar a porta que levou ao melhor desempenho desses alunos? Né? Provavelmente não. Então, existem duas variáveis que a gente avaliou, né? A associação, o número de vezes que eu abro e fecho a porta e o desempenho de vocês. Elas se demonstram, né, uma influenciar provavelmente na outra, mas a gente sabe que provavelmente não é isso. Então deve ter um fator Z aqui nessa nossa análise ou nessa nossa pesquisa que está levando a essa associação positiva. Não necessariamente só abrir e fechar a porta, porque a gente sabe que logicamente isso seria impossível, não é verdade? Então, isso só para a gente entender, né, que provavelmente esse outro fator ou essa outra variável também deve ser ou deveria ser analisada e levada em consideração nessa pesquisa. Por exemplo, né, abrir e fechar a porta mais vezes pode significar que o professor deu mais aulas presenciais, e essas aulas presenciais foram muito mais importantes para que os alunos entendessem melhor o conteúdo e, consequentemente, eles tiveram um melhor desempenho. Deu para entender? Um outro exemplo ainda de associação e como essa associação ela pode ser importante para entender que, como eu falei, esse primeiro passo para que a gente entenda esses mecanismos ou como os fenômenos do mundo acontecem, é uma pesquisa, essa pesquisa que foi desenvolvida, é uma pesquisa de verdade, que já foi publicada e tudo mais, em que os pesquisadores buscaram verificar, né, a higiene bucal com a associação de menor incidência de problemas cardíacos. Então, eles verificaram que a higiene bucal daqueles indivíduos no projeto, na pesquisa que eles desenvolveram, ou seja, o número e a intensidade de vezes com que você escova os seus dentes, estaria associado com a menor incidência de problemas cardíacos naquela população.
Aí a gente tem um outro exemplo muito parecido com o que eu acabei de explicar anteriormente para vocês. A gente vê duas variáveis que provavelmente estão associadas, mas que não necessariamente uma explica o efeito sobre a outra, que deve existir uma outra variável ali que está relacionada então com esse resultado dessa pesquisa, tá bom? Então, nesse caso aqui, por exemplo, para tentar explicar, ou uma hipótese que talvez explicasse essa associação encontrada por esses pesquisadores, é que essas pessoas que têm uma higiene bucal melhor, que escova mais os dentes, talvez se cuide mais, talvez se alimente de forma mais adequada. Isso faz, então, com que, consequentemente, ou seja, um fator externo, é um terceiro fator, que pode estar associado a, então, essa menor incidência de problemas cardíacos. Então, vejam, às vezes as associações elas são os primeiros passos para você começar a entender alguns fenômenos. Agora, passamos para as pesquisas de associação com interferência ou pesquisas de interferência. Então, essas pesquisas, elas vão verificar como dois fenômenos ou duas variáveis ou fatores variam ao mesmo tempo. Se elas vão ser no mesmo sentido, quando uma aumenta, a outra aumenta, ou em sentidos diferentes, quando um aumenta e outro diminui. Então, nesse tipo de pesquisa de associação com interferência, você já parte do pressuposto, você já tem na sua hipótese incumbido, né, de que existe um efeito de uma variável sobre a outra. Ou ele vai afetar de forma positiva ou vai afetar de forma negativa e você vai testar isso então, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos de pesquisa desse tipo. Então aqui a gente observa então esse trabalho em que a gente vê a variável no eixo x, que é a temperatura, e no eixo y, que é o consumo de oxigênio por uma espécie de peixe. Então, aqui ele observou uma correlação positiva entre o aumento da temperatura e o aumento do consumo de oxigênio por essa espécie de peixe aqui. Então, só para a gente ver que uma está, enquanto uma aumenta, a outra também aumenta, né? Então, quanto maior a temperatura do corporal desse peixe, mais energia ele vai precisar para manter ali suas funções funcionando normalmente. Quando a temperatura é menor, ele vai estar mais paradinho, ele vai se mexer menos, vai gastar mais energia, menos energia e por aí vai. Tudo bem? Um outro exemplo agora, em que a gente vê uma correlação negativa ou também considerada ou chamada de correlação indireta. Então, a outra era uma correlação direta, e aqui a gente também pode chamar de correlação indireta, na qual a variável x, que é a precipitação relativa, ela influencia de forma oposta ao tamanho do rim de pequenos roedores. Então, a gente vê quanto maior o tamanho do rim daquele pequeno roedor, menor vai ser, então, a precipitação relativa na área em que aquele animal vive. Então, mostrando que esses animais precisam ter um rim muito mais bem preparado para esse tipo de ambiente com pouca água. E quanto mais a água é abundante naquela área, naquela região, menor vai ser, então, o tamanho do rim daquele animal, visto que ele vai ficar menos sobrecarregado naquela área, que vai ter mais água, vai processar melhor, né? Filtrar mais água de uma forma mais tranquila. Tudo bem? Tranquilo, né? Só para vocês entenderem um pouco sobre essa correlação, associação, e aqui a gente chama de correlação, foi expresso, né, numa reta, com uma fórmula, e mostra bonitinho a gente vê essa correlação linear também, como a gente chama, vocês vão ver nessa estatística posteriormente, entre essas duas variáveis. Passamos agora para entender o que é o objetivo, o que são os objetivos de uma pesquisa. Então,
É sempre bom a gente lembrar que a atividade científica ela busca respostas para perguntas, né? E essas perguntas elas podem ser transformadas sim em afirmações. Então é uma dica que às vezes ajuda a gente a escrever o objetivo de forma mais clara, transformar as nossas perguntas em afirmações. E o objetivo de um trabalho de pesquisa, ele esclarece o que o pesquisador pretende desenvolver ao longo do seu trabalho. Então, por isso, eles têm que ser claros, né? Então, eles devem seguir todos os preceitos da ciência que a gente vem falando há bastante tempo. Devem ser claros, objetivos, ou seja, mais curto possível, precisos, e eles devem estar diretamente relacionados com o tema da pesquisa ao qual você vai desenvolver. O objetivo, é sempre importante a gente lembrar que ele vai também muitas vezes indicar a natureza da sua pesquisa. Então, se ela é descritiva, se ela é um estudo de causa, se ela busca explicar fenômenos, né? Então, tudo isso vai ser expresso no seu objetivo de pesquisa também. Então, lembrem, às vezes a gente fica pensando em escrever muitos objetivos para uma pesquisa, porque eu estou fazendo uma dissertação de mestrado, então porque eu estou fazendo meu TCC, eu tenho que colocar muitos, diversos e milhares de objetivos ali. Então esse é um outro erro comum que a gente vai cometer ao longo da nossa carreira. O número de objetivos de um trabalho não vai demonstrar se aquilo ali é mais interessante que um outro trabalho que tem menos, né? Um que tem muito é muito mais interessante do que daquele que só tem 2 ou 3 objetivos, ou um só objetivo. Por quê? O que tem que ser levado em consideração é a pergunta que você quer responder. Se aquela pergunta é interessante, se aquilo está trazendo novidades e vai contribuir com a sua área, você já matou a charada, nem precisa escrever milhões e trilhões de objetivos diferentes. A gente precisa, então, o primeiro passo, um dos mais importantes, é esquematizar o seu objetivo, ou os seus objetivos. Busque separar ali as variáveis operacionais, as variáveis teóricas, né? Então, em primeiro ou em segundo nível, para que você comece até a cortar números de variáveis. Por quê? Quanto mais variáveis você insere no seu objetivo, mais confuso ele fica. Então, lembrem disso. Ele não precisa ter muitas palavras, teu objetivo. Ele tem que ser curto, claro, conciso. Então, ao invés de você falar que seu objetivo vai ser do seu trabalho, por exemplo, usando aquele mesmo exemplo da aula anterior, ao invés de você dizer que o objetivo do seu trabalho vai ser dosar metais na água, verificar se a presença de fumaça influencia ali na poluição da água, verificar a presença de produtos tóxicos, verificar a quantidade de lixo, dosar CO2 ou oxigênio, verificar as manchas de floresta que existem ali, né? Imagine só quantos objetivos você precisaria fazer para poder contemplar tudo aquilo que você está pretendendo desenvolver ao longo da sua pesquisa. Tá? Então, sempre que possível, exclua o máximo de variáveis operacionais dos seus objetivos e foque em mostrar as variáveis teóricas. Então, o que tudo isso aqui representa? Representa a poluição. Então, meu objetivo é caracterizar a poluição, ou então avaliar se existe poluição naquela região, testar se a água daquela região é poluída, se os rios estão todos poluídos, verificar se há desmatamento. Então fica muito mais claro, simples e objetivo. E depois, na metodologia do seu trabalho, você vai mostrar para o seu leitor como você avaliou toda essa poluição. Como você, então, pôde inferir que aquilo ali estava representando, né, a destruição daquele ambiente. Então fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil de você entender quando você visualiza também os seus objetivos dessa forma, esquematizando. E aí o próximo tema é, afinal,
são objetivos ou objetivo geral e o que a gente chama de objetivos específicos. Como o nome já diz, o objetivo geral ele vai ser mais amplo, ele vai ter um alcance empírico maior, enquanto que os objetivos específicos eles são de menor alcance. Então, menor alcance metodológico e empírico. E se você atinge seus objetivos específicos, você também chega no seu objetivo geral. Então, isso é super importante. Os objetivos específicos, eles devem ser estrategicamente elaborados para tornar esse objetivo geral, que é muito mais amplo, muito mais fácil de ser alcançado. Eu geralmente gosto de dar um bom exemplo para isso, que é comparando o objetivo geral e objetivos específicos como um quebra-cabeça. Pense que o seu objetivo geral é aquela imagem bonita, grande, que vem na capa ali do seu quebra-cabeça depois que você juntou todas as peças. Então, na ciência, a gente busca isso. Entender essa imagem, ou formar essa imagem, ter esse panorama geral. E cada pedacinho, cada peça do seu quebra-cabeça é um objetivo específico que você vai juntando, vai encaixando e vai então responder a sua pergunta no final. Um outro exemplo muito legal que eu gosto de dar é pense no seu objetivo geral, que seu objetivo geral é construir uma casa. Você vai construir essa casa. Então, por onde você começa? Vamos começar com a fundação da casa. Então, você tem que primeiro, né, aterrar o terreno, construir a fundação, a base daquilo ali. Depois você vai levantar as pilastras, né? Ou seja, cada etapa dessa é um objetivo específico. Você vai fazendo ele por partes, para no final você ter seu objetivo geral, que é a sua casa totalmente pronta e finalizada. Tudo bem? E agora a gente vai passar para a próxima parte, que é as dicas de redação dos objetivos finalmente, né? Então, vamos lá. Quando você tem objetivo com hipótese, ou seja, se você está testando hipóteses ao longo do seu trabalho, você vai focar no verbo testar ou um sinônimo do verbo testar, mais a hipótese que você está testando. Tá? Então, lembrando que as hipóteses elas são afirmações de alguma relação entre as variáveis. Tá? Então, não é simplesmente colocar hipótese lá. Então, se você pensa, por exemplo, que vai ter uma associação com interferência, expresse isso nessa tua hipótese após, né, esse verbo testar que você está incluindo ali. Então, você vai mostrar se aumenta, se diminui, se uma afeta na outra, se há redução, se há inibição, se há interferência. Então, tudo isso tem que ficar super claro também na hora de escrever a sua hipótese do seu objetivo. Agora, quando você tem um objetivo sem hipótese, geralmente são pesquisas de caracterização. Tá? Então, anteriormente, nós tínhamos pesquisas de associação, quando a gente estava falando de teste de hipóteses, e quando a gente não testa a hipótese, nós estamos caracterizando. Aqui é simples, gente. Basta você usar a palavra caracterizar, mais a variável que você vai estar caracterizando ou as variáveis que você vai estar caracterizando. Não precisa de muito detalhe, não precisa de você pensar em coisas absurdas, basta usar o verbo caracterizar. Lembrando que descrever é um verbo que eu já até usei muito nos meus trabalhos, mas ele é um passo metodológico para que você faça a caracterização. Então, primeiro você descreve como é a estrutura, para depois apontar ali dentro quais são aquelas características ou aquelas estruturas que vão dar a característica para aquele animal, para aquela região, para aquela área e por aí vai. Além disso, tem alguns verbos que não são tão recomendados, tá bom? Então, o próprio Gilson Volpato coloca, mas vocês vão encontrar isso em vários livros de metodologia científica por aí.
Então, por exemplo, não incluir contribuir. Por quê? Imagine só, se sua pesquisa não está contribuindo com alguma coisa, então você nem deveria estar desenvolvendo a sua pesquisa, né? Então, para que você vai colocar isso num projeto? Claro que você busca alguma contribuição no final das contas, né? Verbos como usar, debater, discutir, empregar, coordenar, aplicar, apreciar, reunir, são todos verbos que acabam sendo muito amplos e que não querem dizer muita coisa no final das contas. Uma outra ressalva é sempre a gente usar o seguinte, para os verbos analisar, avaliar, comparar, investigar, você pode usar, né, mas sempre se acrescidos da partícula se, que vão ser sinônimos de testar. Então, você vai analisar se existe influência entre uma variável e outra. Tá? Então, é um outro exemplo. Então, lembrando que também, ainda em relação ao objetivo do seu trabalho, principalmente na parte final, que todo objetivo precisa ser alcançado. Então, às vezes, na hora de escrever o projeto, a gente pensa em vários objetivos diferentes, mas ao longo da nossa pesquisa, alguns vão sendo deixados de lado, alguns não vão conseguir, você não vai alcançar. Mas no seu trabalho final, você tem que mostrar apenas aqueles objetivos que você atingiu no final da sua pesquisa. Então, tenha cuidado ainda com os verbos analisar, comparar, apreciar, avaliar, examinar, experimentar, porque todos eles, muitas vezes, vão representar um passo metodológico ao desenvolver a sua pesquisa. Então, lembrando, já falamos aqui do analisar no anterior, né, do avaliar também, porque se você usa acrescido da partícula se, aí muitas vezes ele vai ter o sinônimo de testar. Mas sempre que você usar algum desses verbos, pense ou pare para pensar se de repente ele não está exprimindo, na verdade, um passo metodológico do seu trabalho. Porque outra coisa que é muito importante e que a gente vai ver agora é que a gente nunca, eu nem vou dizer nunca que é muito forte, né? Mas a gente não deve incluir escolhas metodológicas no nosso objetivo. Então lembrem, métodos vai ter uma sessão só para isso. A gente não precisa falar dos métodos no nosso objetivo, a não ser que o seu trabalho esteja avaliando algum método, né? Esse seja realmente o objetivo do seu trabalho. Testar um método de coleta de animais, ou testar um método diagnóstico. Então, fora esses casos, a gente não deve incluir isso no objetivo da nossa pesquisa também. E quase finalizando, a gente tem ainda o que pode influenciar no objetivo da nossa pesquisa, na hora de escrever o objetivo da nossa pesquisa. Então, geralmente, os objetivos, eles vão ser, ou o objetivo, vão ser uma das últimas partes do trabalho que nós vamos escrever. Por quê? Muitas vezes, todos esses passos, eles vão poder influenciar ou mudar o objetivo da sua pesquisa. Quando você estiver escrevendo as suas conclusões, ou você pensar nas conclusões do seu trabalho, depois que você já desenvolveu tudo, aí você vai, né, porque você tem que dar o match, tem que dar a combinação. Objetivo tal, cheguei à conclusão tal. Segundo objetivo está associado a outra conclusão. E aquele objetivo que não estiver ali associado a nenhuma conclusão, ele vai ter que ser removido. Então, quando você faz também a sua discussão, né, que está aqui, às vezes a gente vai ver que estão caminhando juntas, né? A discussão e as conclusões. Às vezes você retira, né, alguns objetivos. Quando você está analisando os seus dados, você também muitas vezes acaba verificando, opa, não, olha, esse objetivo aqui não vai dar para responder com esse tipo de dados que eu tenho.
Às vezes a própria literatura, antes de você começar o seu trabalho, né, ela já vai te dizer, olha, isso aqui talvez não vai dar muito certo, então não vamos tentar fazer esse objetivo. E ao longo do delineamento do seu trabalho, né? Porque, poxa, talvez essa técnica aqui, bom, não sei fazer, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir material, né? Então, tem todos esses poréns que muitas vezes a gente pensa, né? E tudo isso pode alterar, claro, o objetivo do seu trabalho. Partindo para a parte final da nossa aula, a gente vai ter então a nossa recapitulação. Então, resumindo o que a gente viu hoje, que é muito importante a gente entender a lógica da nossa pesquisa. Então, afinal, o que eu estou fazendo? Eu estou caracterizando alguma estrutura? Eu estou verificando associações? Elas têm interferência, essas associações? Né? E como é que isso vai auxiliar na escrita dos objetivos da nossa pesquisa? Então, lembrando, pesquisas de caracterização não levam o uso de hipóteses. As pesquisas de associação com interferência ou sem interferência, de mecanismo, né? Ou seja, de entendimento de causa e efeito, elas vão geralmente estar atreladas a uma hipótese. E a hipótese vai te auxiliar na escrita do teu objetivo. Você vai deixar claro qual a associação que você está buscando ali. E na hora de redigir os objetivos, lembre-se, seja claro e, como o nome já diz, objetivo. Evite palavras rebuscadas. Lembre-se que o seu leitor ele tem que entender o que você fez ou o que você irá fazer. Então, no caso, o que você fez no final da sua pesquisa e o que ele vai fazer se você está desenvolvendo um projeto de pesquisa, por exemplo. Então, lembre-se, né, se você chega, lê o objetivo de um trabalho de pesquisa e não entende o que aquela pessoa queria fazer ou pretendeu fazer ao longo do trabalho, então, se você escreveu aquilo errado, imagine o restante desse trabalho. Deve estar um caos total absoluto também. Determine quais variáveis você vai utilizar ao longo do seu trabalho na hora da escrita dos objetivos. Então, sempre que possível, opte pelas variáveis teóricas e não use tanto as variáveis operacionais. E finalizando, a gente viu então um pouco do que é o objetivo geral, que ele é mais amplo, possui um alcance empírico maior. Vimos o que são os objetivos específicos, que eles são de menor alcance, e se nós atingirmos esses objetivos específicos, atingimos o geral também. Então, devem ser estrategicamente elaborados para tornar algo muito mais amplo, mais fácil de ser atingido. Aí vimos ainda, para finalizar, como várias outras etapas de um trabalho científico podem alterar os objetivos na hora da gente escrever nossos objetivos. Né? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido.